estamos com 2 horas a menos em relação ao Brasil. O Cruzeiro, desde ontem por aqui, chegou já no final da noite. Hoje à tarde tem treinamento no estádio do Emelec. O Wallace afastado por indisciplina. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, diretamente aqui de Guayaquil, Hotel Hilton Colón, concentração do Cruzeiro. O Cruzeiro que chegou ontem já mais tarde, no final da noite, veio de voo fretado, treinou pela manhã no CT do Corinthians, depois viajou Guarulhos, Manaus, parada para reabastecimento, Manaus, Guayaquil, e o Cruzeiro está aqui para a estreia na Copa Libertadores. Claro que ainda repercute a rodada de número 10, a goleada sofrida para o São Paulo e o Cruzeiro perdendo posição na tabela. O Cruzeiro é agora o vice-lanterna, hein? Só ficando à frente aí da equipe do Mirassol, que perdeu para o Red Bull Bragantino, próximo adversário do Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, com 7 pontos apenas em 30 disputados. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o time estrelado. Mas agora aquela virada de chip, porque temos a estreia na Copa Libertadores. O Cruzeiro aqui sem o Romero, a gente já trouxe a questão, por causa de um incômodo muscular. O Romero ficou com a delegação em São Paulo e de lá voltou a Belo Horizonte para fazer tratamento. E com isso, o técnico Arthur Jorge, ele vai ter que quebrar a cabeça aí para definir o time do Cruzeiro, se ele vai fazer mais mudanças, se o Lucas Silva, por exemplo, retoma um lugar entre os titulares. E quem não veio com a delegação, uma decisão da diretoria do Cruzeiro, é o Wallace. Ele foi afastado por indisciplina. Segundo o Cruzeiro, ele desacatou uma norma de conduta do clube, desrespeitou um companheiro de equipe e foi afastado. De São Paulo, retornou a Belo Horizonte, dificilmente vai voltar a jogar com a camisa do Cruzeiro. É um atleta que foi contratado com uma grana muito importante, mas por causa desse ato de indisciplina, a situação do Wallace com a camisa do Cruzeiro, ela praticamente se encerra. Vamos ver os próximos passos disso. Não foram dados mais detalhes, mas apenas essa informação já é o suficiente. Um ato de indisciplina, um desacato a uma norma de conduta, desrespeito a um companheiro de equipe, e com isso o Wallace está afastado. Temos que aguardar os próximos dias, se vai treinar em separado, se o Cruzeiro vai procurar uma rescisão, se vai tentar a próxima janela para uma negociação, tudo que vai acontecer com o jogador nos próximos dias. Treinamento hoje à tarde, estádio do Emelec, Jorge Capwell. E aí, o Arthur Jorge montando o Cruzeiro para estrear nesta terça-feira diante da equipe do Barcelona. É noite de Copa Libertadores e a Samuca TV já aqui em Guayaquil para trazer todos os detalhes. De Cruzeiro treinando em São Paulo, em Guayaquil agora para o compromisso diante da equipe do Barcelona, e o Cruzeiro estreando na terça-feira na Copa Libertadores da América. Claro que ainda repercute mais um vexame protagonizado pelos jogadores, a derrota para o São Paulo, a goleada no Morumbi, e o Cruzeiro estacionado na zona de rebaixamento. Em termos de Campeonato Brasileiro, tem o compromisso de domingo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Esse jogo no Mineirão, e o Cruzeiro tendo aí um adversário importante e que vem de bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, incluindo a ótima vitória do Red Bull Bragantino sobre o Flamengo. Mas assunto Campeonato Brasileiro somente a partir de quarta-feira, porque agora é Copa Libertadores e até terça a concentração do Cruzeiro aqui no Equador, Hotel Hilton, Guayaquil, e o time que volta a disputar um duelo de Copa Libertadores depois de 7 anos. E o técnico Arthur Jorge não terá Lucas Romero. Ele estava com a delegação em São Paulo, ele reclamou de um incômodo, chegou a passar por exame de imagem, não teve nenhuma lesão importante constatada, tentou treinar neste domingo no CT do Corinthians e voltou a reclamar do incômodo. Com isso, foi cortado da viagem. Ele viria com a delegação aqui para o Equador
mas já retornou a Belo Horizonte. Começa a partir de agora um tratamento intensivo para que possa, quem sabe, voltar no final de semana. Mas a presença dele contra o Red Bull Bragantino não é assegurada e o Lucas Romero, que vem fazendo muita falta nesse time do Cruzeiro. Ele até conseguiu atuar ali alguns minutos diante da equipe do Vitória, mas reclamou deste incômodo muscular. Nada a ver com a questão da fratura na costela, mas, claro, ainda é resquício do que a gente já falou por várias vezes aqui na Samuca TV. O nosso Thiago Valu trouxe uma época a preparação física do Cruzeiro para recuperar. Vamos precisar de mais tempo. Os jogadores do Cruzeiro, muitos aí naquele ritmo lá forte de campeonato mineiro com campeonato brasileiro, muitos se desgastaram. E o que era esperado. O jogador chegou a atuar aí com dor, o próprio Caio Jorge falou sobre isso, e é um legado aí negativo, né, que ficou da comissão técnica do Tite, e o Arthur Jorge terá esse desafio com todo o departamento de fisiologia, principalmente, que é o responsável aí por essa situação de carga e tudo que vinha sendo trabalhado na época com a comissão do Tite. E o departamento de saúde e performance, 24 horas por dia para deixar os jogadores o melhor possível neste momento de bastante dificuldade na parte física dos atletas do Cruzeiro. Mesmo assim, Arthur Jorge vai colocar em campo aí um time forte, por mais que a expectativa é de que tenha realmente mudança. Por exemplo, o William poderia deixar o time para uma titularidade de Cauã Moraes. Lucas Silva poderia voltar a ser titular na vaga do Matheus Henrique e outras situações aí que o Arthur Jorge vai avaliar. O Cruzeiro treinou no CT do Corinthians e fecha a preparação nesta segunda-feira à tarde aqui em Guayaquil. Provavelmente aí o Cruzeiro treinando ou no estádio do Emelec ou no CT do Emelec, porque é adversário do Barcelona. O Barcelona que vem bem, vem de vitória, inclusive, sobre a LDU fora de casa, e o torcedor bastante animado com essa estreia na Copa Libertadores, Grupo D da competição continental. Tá falado, pessoal? Um abraço. Fala pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Já peço o like de vocês aí antes de sair do vídeo, tá bom? Dá essa força aí pro canal para continuar crescendo, tá? Muito obrigado a todos. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Você que não conhece o canal, esse canal aqui é do Cruzeiro, notícia todos os dias, domingo a domingo, pós-jogo para vocês, sempre trazendo os cortes mais quentes para sempre você estar informado de tudo que acontece. Então, eu já deixo meu convite para vocês estarem se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Esse lugar aqui é para você que é cruzeirense, então não perca tempo, já se inscreva, tá? Deixa o seu like para dar aquela força pro canal continuar crescendo, né? Buscando mais torcedores e assim o canal ficar gigante. Também ativa o sininho de notificação, tá bom? Muito importante para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos é de grande ajuda aqui pro canal continuar crescendo, tá bom? E a gente só tende a agradecer cada vez mais essa força que vocês vêm dando. E também outra coisa que eu quero agradecer é eu agradeço demais a vocês pela preferência que vocês dão ao canal, tá bom? Por escolher esse canal aqui para vocês estarem se inscrevendo. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Vou ficando por aqui, mas a gente volta com mais notícias para vocês, tá bom? Valeu, um forte abraço. Fui.